Olá, tudo bem? Na aula passada, você acompanhou comigo as características físicas e humanas da Europa. Na aula de hoje, nós vamos dar sequência ao estudo do continente europeu. Hoje nós vamos conhecer um pouco da economia desse continente e vamos também trabalhar com alguns fatos políticos da Europa. Para iniciar a nossa aula com as características econômicas europeias, nós preparamos alguns mapas sobre a economia do continente. Acompanhe comigo na tela o primeiro mapa. Nesse primeiro mapa, com a produção agropecuária, podemos conferir a distribuição genérica de atividades econômicas no continente. Ao norte, áreas muito geladas, obviamente impossíveis de se praticar a agropecuária aí. Descendo para o sul, passamos por florestas de coníferas, áreas que desenvolvem policultura e cultivo de cereais, policultura e criação e a agricultura do tipo mediterrânea. Na sequência desse mapa, você vai ter essa produção com mais detalhes. Vejam, nas áreas de florestas de coníferas, o aproveitamento da madeira para a produção de papel. Isso é muito importante na Rússia, Finlândia, Suécia e Noruega. Na área de policultura e cereais, destaques especialmente para a produção do trigo, a cevada, o centeio, a aveia, girassol e batata. Um pouco mais ao sul, novamente continuamos com a produção de trigo, cevada, importante a beterraba para a produção de açúcar, cultivo de milho, criação de suínos e bovinos. E na região do Mediterrâneo, produtos agrícolas típicos deste clima, a uva para a produção do vinho, oliveiras para o azeite, cítricos como a laranja e a criação de ovinos. No sul da Europa, é importante para a economia de alguns países a exportação do vinho, a exportação do azeite, por isso essas produções da uva e de oliveiras. Continuando a análise da economia da Europa, vamos seguir por mais algumas atividades num segundo mapa. Observem comigo na tela. Agora nós podemos começar destacando a produção pesqueira. Vários países europeus se destacam com a pesca. Ela é importante na região do Mar da Noruega, na verdade uma porção do Atlântico. A Noruega e a Islândia se destacam muito com essa atividade. A indústria pesqueira também é um destaque em Portugal. E a Rússia tem uma das maiores produções pesqueiras do mundo. Essa pesca, por exemplo, se verifica no Mar Cáspio. Na sequência do mapa, podemos observar a produção mineral da Europa. A Europa é um continente de dimensões territoriais reduzidas. Mesmo assim, nós encontramos uma série de minérios produzidos aí. O grande destaque individualmente é a Rússia, por sua grande extensão territorial e variedade de formações geológicas. Entre os minérios que podemos destacar na Europa, podemos salientar o minério de ferro, o manganês, o carvão, tudo isso muito importante para a produção siderúrgica. Alguns países que também se destacam com o urânio, o mercúrio e o petróleo, um outro grande destaque, na região próxima ao Mar Cáspio e na região do Mar do Norte, ali onde ao redor encontramos a Noruega, o Reino Unido e a Holanda. Na sequência do mapa, vamos conferir os principais centros industriais do continente europeu. Geograficamente, podemos perceber que os maiores centros industriais da Europa se encontram na porção ocidental do continente. Na porção ocidental da Europa estão hoje as maiores potências industriais deste continente: a França, a Alemanha, a Itália e o Reino Unido. Com relação a essa distribuição dos centros industriais no continente europeu, podemos lembrar que no leste da Europa, onde existiam os países que seguiam a economia planificada, a economia centralizada ou socialista, nós observamos principalmente um predomínio de indústrias do setor pesado, do setor de base. A indústria química, siderúrgica, mecânica, metalúrgica, além da produção na construção naval, material ferroviário e, em alguns casos, também o desenvolvimento de indústrias do setor bélico, nuclear e espacial. Na Europa Ocidental,
nós já observamos uma maior diversidade de tipos de indústrias. Aqueles 4 países que eu citei fazem parte do grupo chamado G7, os 7 países mais ricos do mundo. O sudeste da Inglaterra, o nordeste da França, na região de Paris, o oeste da Alemanha, no Vale do Rio Reno e do Rio Ruhr, o norte da Itália, no Vale do Pó, são regiões industriais muito importantes da Europa Ocidental. Além daqueles setores industriais que eu já destaquei para a Europa Oriental e que são muito importantes na Europa Ocidental, nós podemos lembrar também da importante produção automobilística e de uma série de outras indústrias de tecnologias avançadas. A biotecnologia, informática, eletrônica, excelente indústria do setor aeronáutico, espacial, além das indústrias tradicionais, mais simples e muito fortes, no setor alimentício e no setor têxtil. Por falar em economia da Europa, evidentemente não podemos esquecer das organizações econômicas desse continente. Dentre as organizações econômicas europeias, uma se destaca em especial, a União Europeia. Você vai me acompanhar em mais uma tela para começarmos a conhecer essa organização, a União Europeia. Acompanhe comigo. Nesse mapa, nós vamos conhecer os membros que são participantes dessa organização desde o seu princípio, em 1957. Neste ano, através da assinatura do Tratado de Roma, formou-se o antigo Mercado Comum Europeu. Ele reunia inicialmente 6 países: a Bélgica, Holanda e Luxemburgo, além da França, a Itália e, na época, a Alemanha Ocidental, hoje apenas uma Alemanha. Na sequência do mapa, nós vamos conhecer os países que se integraram a essa organização em 1973, a Irlanda, o Reino Unido e a Dinamarca. Mais adiante, vejam o próximo mapa, nós vamos conferir a Grécia. Ela entrou para essa organização em 1981. Na sequência do mapa, mais 2 integrantes para essa organização, Portugal e Espanha, que entraram para o Mercado Comum Europeu em 1986. E por último, em 1995, a entrada de mais 3 países, a Suécia, a Finlândia e a Áustria. Atualmente, portanto, nós percebemos que a União Europeia é composta por 15 integrantes. Ao longo desse histórico, desde o Mercado Comum Europeu, criado em 1957, até os dias de hoje, essa organização evoluiu e muito. Destaca-se particularmente a assinatura de um outro tratado, o Tratado de Maastricht, na Holanda, em 1991. Esse tratado preparou o caminho para uma integração completa entre esses países. Não só a livre circulação de mercadorias, mas também a livre circulação de mão de obra, de capitais e de serviços. Além disso, os europeus começaram a se acostumar com a existência de um banco central e começaram a preparar o caminho para a implantação de uma moeda única, o euro. Me acompanhe agora na próxima tela. Nós vamos observar uma comparação entre alguns países da União Europeia. De início, vamos comparar o desemprego e o produto interno bruto em bilhões de dólares. Você vai perceber que, apesar da União Europeia ser uma organização muito forte, de grande destaque, há diferenças internas entre os países que compõem essa organização. No PIB, por exemplo, a Alemanha e a França têm um PIB muito elevado. A Alemanha é a 3ª maior potência do mundo, após os Estados Unidos e o Japão. Comparando com o PIB da Grécia e Portugal, nós percebemos que há países com uma economia muito menor do que os grandes líderes da União Europeia. A taxa de desemprego é uma preocupação nessa organização. E essa taxa de desemprego não está em relação direta com o PIB. Nós podemos perceber, por exemplo, que a Alemanha, apesar de ter o maior PIB da União Europeia, tem uma taxa de desemprego bem superior à de Portugal, que apresenta um PIB muito menor.
Na sequência dessa tabela, nós vamos conferir também uma comparação entre o volume de exportações e importações, medidas em bilhões de dólares. Mais uma vez, podemos conferir a grande importância da Alemanha e da França. Elas representam uma grande parcela das exportações e importações dessa organização. Grécia e Portugal apresentam um papel muito menos importante nesse comércio, um volume comercial muito menor. A implantação do euro efetiva, com a moeda circulando, se dá a partir do dia 1º de janeiro de 2002, substituindo as moedas que existiam até então. Portanto, na França, não se fala mais no franco, se fala no euro. Na Alemanha, não se fala mais em marcos, se fala em euros. Agora me acompanhe na próxima tela. Quais são as alterações mais relevantes que ocorreram no quadro político e econômico na Europa no final do século XX? Muitas alterações ocorreram na Europa durante os anos 90. Alguns países se fragmentaram e entraram em extinção, como, por exemplo, a União Soviética. As duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental e Oriental, se reunificaram. A Iugoslávia também se fragmentou. Observem comigo o mapa da Iugoslávia nos anos 90. A Eslovênia, a Croácia, a Bósnia e a Macedônia se tornaram independentes. A Iugoslávia restante ficou sendo formada pela Sérvia, Montenegro e duas regiões semi-autônomas, Voivodina e Kosovo. Mesmo essa Iugoslávia restante passa por transformações. No ano de 2002, ela se extingue e hoje forma a Federação da Sérvia e Montenegro. Agora me acompanhe em mais uma questão para encerrarmos a nossa aula. Podemos afirmar que a Europa é um paraíso? A Europa realmente é formada por uma série de países desenvolvidos, mas ela também apresenta problemas. Há desigualdades regionais e sociais. Existem países de terceiro mundo na Europa e uma série de outros problemas. Por exemplo, o terrorismo basco na Espanha, os conflitos entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte, problemas que afetam o leste europeu com conflitos étnicos e tentativas de separatismo, por exemplo, dentro da Rússia. Portanto, não podemos esquecer desses problemas. A Europa também vive algumas questões políticas ou geopolíticas importantes para o seu vestibular. Assim, conhecemos na aula de hoje um pouco sobre a economia e alguns aspectos políticos do continente europeu. Continue estudando muito bem o nosso conteúdo e eu te aguardo, então, na nossa próxima aula. Até mais!